Oi galera, mais um vídeo começando aqui no nosso PTK e Pipoca. Hoje pra gente falar de série, porque no último dia 11 de abril uma minissérie estreou na Netflix e tá dando o que falar aí, e é Bebê Rena, uma série aí baseada em fatos reais da vida do Richard Gedd, que é o criador e roteirista aqui da série e também o protagonista, ele que vive o personagem Donnie aí, e também trazendo a Jessica Gunning aí, vivendo a Marta, a perseguidora. Nesta que acaba sendo aí pra mim uma das séries mais viscerais assim. Traz uma tristeza também, traz uma reflexão muito forte, tem toda uma pegada ali de envolvimento psicológico e traz aí uma história que eu acho que é bastante incômoda e definitivamente aí faz jus ao burburinho, aos comentários que a gente tem visto por aí, e eu vou trazer aqui todo o que eu achei dela para vocês. Mas antes vou pedir aqui o seu like, se você não for inscrito no canal, para que você se inscreva. E também clique no sininho para sempre receber as notificações quando eu postar vídeos por aqui. São apenas 3 cliques, dá para você fazer isso enquanto eu rodo a vinheta e volto para comentar aí Bebê Rena. Avisando aqui para vocês que a gente vai ter spoilers aqui sobre Bebê Rena. E caso então você não tenha assistido ainda a minissérie lá na Netflix, fica aqui a minha recomendação que assista primeiro e depois retorne aqui no vídeo. Se você já assistiu ou não se importa com spoilers, vamos seguir. Eu acho que por si só, assistindo simplesmente ali esses 7 episódios, você já fica com uma sensação incômoda muito grande. Quando você sabe ainda que o Richard Gedd está escrevendo e protagonizando uma série baseada num acontecimento que ele mesmo experienciou, e este tipo de acontecimento, as coisas ainda ficam mais fortes para a gente que está assistindo. Quando eu comento que eu acho que é um programa bastante triste, é pelo fato de você realmente ver as vulnerabilidades e as formas que certas lacunas, certas rachaduras, certas situações que você passa na sua vida podem te levar a lugares ainda mais obscuros do que a própria experiência. E aqui simplesmente a gente tem ali várias camadas de discussão que criam diferentes ramificações, porque é como se a gente estivesse vendo raízes distintas levando ao mesmo caule. E aqui a gente tem muito isso porque a gente fala sobre a empatia, a gente fala sobre questões psicológicas, a gente fala sobre vulnerabilidade, a gente fala sobre cuidado, sobre segurança, sobre até onde a nossa mão alcança, né? Porque tudo começa ali com uma gentileza. Uma mulher entra no bar, está chorando, está meio triste ali, diz que não tem dinheiro para consumir nada, então o bartender vai e oferece um chá para ela. E a partir disso ele se torna um cara perseguido por esta mulher. E aí a gente questiona muito sobre empatia também, sobre gentileza, né? Gentileza gera gentileza, mas aqui a gentileza não gerou gentileza. A empatia dele levou ele a criar, sem saber, um problema ali para a vida dele. E aí isso também questiona até onde a gente pode ser empático, até onde a gente pode ser gentil. Como que vai se lidar com isso? A gente sempre vai ter que estar arriscando sem saber o que acontece. É uma questão também muito complicada que eu acho que não existe uma resposta concreta, pelo menos no momento. Eu acho que são questões que a gente ainda pode discutir bastante. Eu acho isso interessante, porque é uma série que consiga fomentar e consiga difundir tantos comentários, tantos assuntos distintos, é para mim um produto que vai para além ali do momento que você liga a Netflix e assiste. Você tem ali o seu momento óbvio de entretenimento, mas que também é muito reflexivo e faz a gente se questionar e pensar sobre várias coisas que acontecem na nossa vida, sobre vários âmbitos da experiência humana. E aqui a gente tem também uma questão, e aí eu falo do entretenimento, e é difícil a gente até comentar aqui sobre se entreter com uma história como essa. Mas aí a gente também tem esse paralelo com a própria série ali, porque o personagem ele acaba se envolvendo de tal forma nessa questão da perseguição que isso acaba fazendo falta para ele quando deixa de acontecer, isso se torna uma obsessão para ele, e simplesmente porque ele já tinha passado por uma experiência anterior, que a gente vê ali no 4º episódio, é uma experiência muito perturbadora também, porque ele sofre um abuso sexual
muito forte ali, e um abuso sexual que ele tem noção de que está acontecendo, mas a vida dele chegou a um ponto tão ruim para ele chegou a um ponto que ele está se sentindo com uma autoestima tão baixa, está se sentindo tão aquém da vida, digamos assim, que ele acaba retornando mesmo sabendo ali que esse abuso vai ser constante. É uma situação também que é uma discussão muito complicada, assim como ele sabe sobre essa questão da Marta também, sobre a perseguidora, mas ele de certa forma fomenta isso, alimenta isso, e aí essas vulnerabilidades, todas essas questões, e aí eu digo, ele entra nessa rota do abuso porque ele é um comediante ali que vem fracassando, ninguém acha graça, ninguém gosta do trabalho dele, e ele quer vencer na vida, então ele acaba entrando na rota desse abuso sexual porque ele aceita ali uma proposta que lhe é feita, e aí nessa constância de, nossa, eu preciso manter esse contato para poder ter essa chance, ele acaba entrando nessa rota, o que leva ele a sofrer esses abusos. Ele entra numa vertente psicológica tão forte que ele acaba retornando ali meio que no automático, meio do que, nossa, eu preciso continuar porque é a minha oportunidade de ouro. E a gente vê um paralelo disso ao final, porque ele mesmo assim, ao final de tudo, depois de tudo que ele passou, ele retorna à vida deste cara que abusou dele. Então é muito complicado essa questão, porque a gente aqui pode olhar de fora e falar assim, nossa, jamais faria isso, jamais me sujeitaria a isso. E é muito verdade, às vezes realmente é muito verdade, mas a gente também não pode assim ter um julgamento, ter um pensamento muito claro sobre como uma pessoa se sente em relação a isso e o que leva ela a fazer isso. Eu consigo ali ver na forma como esse roteiro é escrito, na forma como ele também é atuado, na forma que toda a história é construída, de que aquilo realmente é muito possível. As questões emocionais e psicológicas, a mente humana, ela é muito vasta e ela é capaz de muitas coisas que a gente mesmo não consegue explicar. E eu acho isso muito interessante aqui na forma como toda essa construção é feita. Então ele já entra nessa história por essa vulnerabilidade profissional. E aí ele tendo essas duas vulnerabilidades agora, né, a profissional e a questão do abuso, né, e o que aquilo leva ele a se sentir, a se tornar, ele acaba realmente sendo preenchido por essa perseguição. E aquilo se torna uma obsessão para ele. E ele se vendo como uma pessoa com uma autoestima tão baixa, que não acredita mais em si mesmo e tudo mais, ele vê uma pessoa elogiando ele vê uma pessoa que é obcecada por ele ao tal ponto de persegui-lo daquele nível, aquilo meio que deixa ele lisonjeado, aquilo meio que infla um pouco o ego dele, aquilo meio que coloca ele ali. Nossa, alguém gosta de mim, alguém quer tanto a minha atenção, alguém precisa tanto de mim, alguém é tão obcecado por mim, eu nunca tive isso na vida. Então meio que ele sabe que é ruim, mas ao mesmo tempo ele sente uma coisa ali que racionalmente a gente imaginaria que ele não deveria sentir. E isso leva ele a pontos muito complicados, ao ponto de um determinado momento, ele mesmo sem sentir atração, se masturbar pensando na Marta. Ele realmente sentir falta, ele meio que instigar ela a continuar. Isso é muito complicado e isso é muito forte ali da gente acompanhar, porque o psicológico dele está muito abalado por diferentes questões. Então isso acaba criando uma simbiose psicológica ali entre os dois, que é um complicado muito grande. Quando ele tenta ali meio que armar para ela, ele acaba também fazendo algo que ele não deve. E aí até ele é dito isso, mas você que está fazendo, você está instigando e tudo mais. Então é uma situação de tipo, quando ela some, quando ela para de fazer, aquilo faz falta. Cria-se uma rotina, cria-se uma coisa tão cotidiana que acaba se tornando tão comum que isso acaba realmente virando ali, como eu falei, uma simbiose, uma sinergia, quase um ecossistema ali que é muito funcional e que acaba preenchendo de uma forma completamente não convencional e uma forma terrível lacunas que tem no psicológico e que tem ali na vida. E isso é muito interessante. E aí eu preciso falar aqui, essa minissérie ela tem méritos técnicos também na forma que constrói, na forma que apresenta isso ao público, mas realmente o grande mérito aqui é o roteiro. A forma como ele escreve, e acredito que ele tem assim uma grande base para escrever, porque é uma experiência da vida real que ele passou, então ele acaba realmente sendo bastante visceral, colocando uma lupa realmente ali para esmiuçar todos esses cantos no social e no psicológico, que eu acho muito bem construído, eu acho com bons diálogos, eu acho realmente ali com tiradas, com sacadas,
com as formas como as coisas vão sendo mitigadas ali, para a gente entender todo o panorama. Realmente o que eu falei, esmiuçar, ter um olhar bastante amplo, bastante interessado e de uma forma realmente com que a gente consiga entender aquilo ali. Apesar de ser uma forma muito mastigada, existem muitas complexidades ali. E eu acho que a grande dosagem de você contar uma história tão complexa, de uma forma tão mastigada, mas sem ser didática, sem ser pedante, e realmente conseguir fazer isso com uma construção interessante e colocar a gente público ali dentro dessa situação, porque realmente é incômodo de você assistir. Eu falo isso. Existe esse entretenimento ali, óbvio, e a gente como público está ali sempre para se entreter em tudo, coloca também nessa perspectiva do próprio personagem, porque ele acaba se envolvendo com essa história de uma forma que ele não deveria. Mas a gente está o tempo todo ali, eu pelo menos estava ali o tempo todo, incomodado com toda aquela situação. De às vezes eu ficar irritado. E aí a gente entra numa outra situação, que é essa questão do sistema, de como a gente precisa de estar com coisas burocráticas demais para resolver um problema que está muito claro. A polícia ali se diz de mãos atadas e ela realmente protela muito para realmente tomar uma providência, e a gente sabe, e aí eu falo sobre casos realmente da vida, que essa negligência policial, essa espera, essa demora, levam a acontecimentos muito complicados. Simplesmente porque a polícia, bom, não posso fazer nada, eu estou de mãos atadas, porque eu preciso de mais e etc. Então essa questão burocrática, essa questão do sistema também, e ali a gente tem uma situação em Londres, mas a gente sabe que é uma questão, acho que até global, é um complicado também, é uma outra situação que é discutida ali. Sobre essa falta de apoio, a questão da rede de apoio também é uma coisa que vem se discutindo muito ao longo dos últimos anos, e que é uma coisa ali muito importante. Os amigos debocham, as pessoas acham graça, tanto que as coisas ficam mais complicadas que quando ele externa isso para os amigos, um amigo vai lá e pega e manda um e-mail como se fosse ele, então já cria-se mais uma camada de problema para a vida do cara, enquanto que as pessoas deveriam se preocupar e apoiar e estar do lado dele e entender que ele está passando por uma situação muito ruim e que aquilo não é motivo de piada. Então isso também é exemplificado aqui. Então são muitas camadas de situações, são muitas questões que vão acontecendo ali e elas vão se intrincando de tal forma que é para mim uma coisa muito realista, e aí é o ponto de me incomodar, ao ponto de realmente me fazer refletir, ao ponto realmente de criar essa discussão toda, e a gente tem visto isso muito rolando por questão da série, porque realmente é uma situação muito terrível, muito complicada, e que se a gente for pensar é realmente muito cruel, muito real da forma que é apresentado aqui. E eu acho isso um excelente trabalho de escrita. E para além disso, eu acho que o Richard Gere realmente atua muito bem fazendo esse protagonista ali, mas eu tenho que dar muitos méritos para Jessica Gunning aqui como Marta, porque realmente ela consegue flutuar entre uma pessoa terrível e uma pessoa por quem você tem pena, que você consegue ser empático, que você consegue realmente ali ter um certo tipo de compaixão, mas consegue também expressar uma raiva muito crescente, uma irritação muito grande, um incômodo. Aquele tipo de pessoa que de tão triste que parece ser, que você sente tanta pena, que você sente tanta compaixão, de certa forma, você chega até a ficar com medo daquela pessoa, que você olha e fala assim, nossa, eu tenho tanta pena dela, é uma pessoa que parece que está tão ferrada, que tipo assim, o que essa pessoa seria capaz, sabe? Aquele tipo de pessoa, tipo, não tem mais nada a perder, aquele tipo de pessoa que realmente pode ser capaz de tudo. Eu acho que traz esse contraponto também, claro, uma construção de personagem muito bem feita na escrita, mas que eu acho que ela consegue também abraçar e atuar muito bem, porque aí não adianta também só uma escrita muito boa e uma interpretação que não valha. Eu acho que aqui a gente tem os dois. Então eu acho que realmente aqui uma construção excepcional para um trabalho que ele realmente é muito incômodo. Eu acho que ele toca muito nessas feridas. Existe essa tristeza muito forte ali que eu falei, porque você vê a que pontos a gente pode ser levado por questões que a gente experiencia na vida, algumas até das quais a gente nem tem controle, e algumas que a gente mesmo se leva por outras que a gente já passou.
Então existe meio que essa questão ali que vai sendo levada, né, a famosa bola de neve. Eu acho que isso fica ainda mais forte quando a gente chega ao final, na última cena aqui, dele em uma posição muito próxima da Marta, né, da sua perseguidora ali, sentado num bar, bebendo algo muito próximo do que ele servia para ela todas as vezes em que ela ia lá, e contando ali com a gentileza de um bartender porque ele estava sem dinheiro para pagar. Então eu acho que esse paralelo é muito bem construído e, mais uma vez, mérito demais deste roteiro que vai sendo apresentado aí ao longo desses 7 episódios. O vídeo de hoje vai terminando então por aqui. Espero realmente que vocês tenham curtido. Se já assistiu o Bebê Rena, deixa aí nos comentários o que você achou da minissérie. E também não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Tchau, tchau!